Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar a sessão 64, 65 e 66. Só 3 sessões, tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Desde ontem eu já estou recebendo os parabéns aqui, tá bom? Só que na verdade é hoje que eu estou fazendo aniversário, mas já fiquei feliz que desde ontem eu estou recebendo parabéns aí. Algumas pessoas pensaram que era ontem. Então hoje, dia 16 de junho, eu estou fazendo 46 anos, tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Vamos lá para o estudo das Escrituras aqui, Doutrina e Convênio, sessão 64. Qual que é o contexto histórico aqui dessa sessão 64? Bom, nessa época aqui, que foi no dia 11 de setembro de 1831, Joseph Smith estava em Kettler, Ohio, com muitos outros missionários, e ele vai receber essa revelação para os missionários ali também. E também essa revelação vai vir muito bem a calhar para Joseph Smith, porque nessa época aqui, ele está muito atarefado com muitas coisas para fazer, e com aquele sentimento de atraso também, porque fazia já um tempo que ele não estava mexendo na tradução das escrituras, tá bom? A tradução ali do Novo Testamento, que ele queria fazer junto com o Sid Higdon, né? Então ele já estava atrasado, estava com aquela pressão e muitas pessoas cobrando coisas dele. A viagem que ele fez, né, até o Missouri e voltou, teve muitas críticas, muitas pessoas criticaram ele e viram falhas nele, e ele se sentiu muito pesaroso por essas coisas. Então, essa revelação vem bem na hora em que ele recebeu essas críticas aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui, uma das críticas aqui que eu anotei, né? Algumas críticas ali, como essa própria revelação vai mostrar, Joseph Smith tinha falhas, assim como todos nós temos, como todos os profetas na Bíblia, se nós procurarmos falha, também acharemos. Não somos homens perfeitos, mas eu fico feliz que Deus ele usa pessoas imperfeitas, assim como eu, como vocês, para trabalhar na obra dele, para trabalhar no reino dele. E é disso que ele vai falar aqui, né? Que o reino nos é dado, apesar de nossas fraquezas, de nossa imperfeição. Aliás, ao sermos chamados e nos empenharmos, nós vamos melhorar muito em nossos aspectos em questão a nossas fraquezas. Então é muito importante. Então, Joseph Smith, como todas as outras pessoas, ele também tinha suas falhas. Só que algumas críticas aqui realmente não eram válidas, né? Por exemplo, era que ele era muito crianção, né? Ele era muito criança. Essa não é a postura de um profeta, né? Ficar brincando, né? Se eu ver um profeta de Deus ou um líder da igreja correndo atrás de seu filho, brincando, eu vou falar: este é um líder, um exemplo, né, de pai. Eu vou pensar isso, né? Mas ali, até isso, acharam falha em Joseph Smith, e isso não é uma falha válida. Pelo contrário, é um elogio a ser feito, né? Como outras vezes, né? Ele ajudando o Emma Smith em algumas coisas, e aí alguém até sugeriu: você quer que eu fale com a minha mulher para falar com a sua esposa, né? Isso é um trabalho de mulher. Não, ele estava ajudando a esposa dele. Então, algumas críticas realmente não são válidas aqui, tá bom? E aí foi nesse contexto histórico aqui, então, que Joseph Smith recebe essa revelação, que mostra que nós não devemos focar na fraqueza ou no sentido de focar no negativismo, nos defeitos das pessoas, mas sim focar ali nas coisas boas, tá bom? Então vamos lá, Doutrina e Convênio, vou começar aqui na sessão 64, a partir do versículo 1. Aqui vai falar sobre o perdão, tá bom? É algo muito importante aqui. E vai responder algumas perguntas, eu não vou pontuar cada uma delas, mas olha quantas coisas esses versículos aqui eles vão responder. Qual é um dos principais atributos do caráter de Deus? Vai estar escrito aqui. O que ele ama fazer? O que Deus ama fazer? Por que Deus faz isso? O que ele quer que nós façamos? E por que é importante que façamos isso? Então, vai falar a respeito aqui do perdão.
e vai responder essas perguntas aqui. Vamos lá, versículo 1 diz assim: Eis que assim vos diz o Senhor vosso Deus: Ó élderes de minha igreja, atendei e ouvi, recebei a minha vontade concernente a vós. Então aqui o Senhor está passando a vontade dele aqui, tá bom? E como eu falei, eles estavam sobrecarregados aqui com muitas coisas para fazer. Então aqui o Senhor falou: ouve a minha voz. Porque quando a pessoa está atarefada com muitas coisas para fazer, Deus visite com muita preocupação, porque muitas críticas ele teve, mas às vezes até as pessoas, de tanto criticar ele, ele pode ter se sentido pesaroso e achando que aquelas críticas eram válidas, porque ele tinha realmente erro. Então, todas essas coisas. E aqui o Senhor fala: ouve a minha voz. Então, de todas as preocupações que eles podiam ter agora, o Senhor vai priorizar. Essa aqui que deve ser sua preocupação. Isso aqui que é para você dar ouvido, tá bom? A sua prioridade é essa. Então é bom ter essa revelação aqui. O versículo 2 diz assim: Pois em verdade vos digo, desejo que vençais o mundo, portanto terei compaixão de vós. Então o Senhor deseja que nós vençamos o mundo. Vencer o mundo aqui é vencer o homem natural, é vencer os desejos da carne e até mesmo desejos que não são ruins, mas que às vezes por excesso acaba tomando o lugar de Deus ali, não é isso que nós devemos fazer. Ou seja, pode ser coisas boas, lícitas para se fazer, porém que desvia a nossa atenção de Deus, né? Uma pessoa começa a ganhar dinheiro e aí fala: não, vou trabalhar no domingo também, e a pessoa fica cada vez mais focada em ganhar dinheiro e não em servir a Deus. Então isso torna-se um problema também. Então a gente tem que vencer o mundo, tá bom? Nesse aspecto aqui. E eu peguei aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, uma receita de como nós podemos vencer o mundo. Olha o que diz aqui: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Então, quer vencer o mundo? É nascer de Deus. Nós poderíamos até falar bastante sobre isso aqui, né? O que significa nascer de Deus? Nascer espiritualmente de Deus, tá bom? Basicamente, seria há uma mudança em nós. Nascer de novo é uma mudança em nós que nos transforma na condição de mais semelhante ao nosso Criador, a Jesus Cristo, tá bom? Vamos continuar aqui. O versículo 3 e o versículo 4 diz assim: Há entre vós aqueles que pecaram, mas em verdade eu vos digo que, por essa vez, por minha glória e para a salvação das almas, perdoei-vos vossos pecados. Serei misericordioso convosco, pois a vós é dado o reino. Quando ele fala que a vós é dado o reino, é justamente o que eu falei no começo. Nós temos falha e Deus nos dá o reino. Ele nos dá o reino para servir no reino dele. Bom, então isso é uma bênção aqui para nós. Aqui no versículo 3, né, acabou falando aqui também sobre o que nós pecamos, mas o Senhor, ele perdoa. E o Senhor gosta de nos perdoar. O Senhor ama nos perdoar, né? E nós precisamos buscar a Ele para que nós possamos receber esse perdão, tá bom? Mas o Senhor, Ele ama aqui nos perdoar, tá bom? Versículo 5: E as chaves dos mistérios do reino não serão tiradas de meu servo Joseph Smith Jr., pelos meios que designei, enquanto ele viver, caso ele obedeça a minhas ordenanças. Bom, inclusive em meio a essas críticas que estavam fazendo aqui, né, falavam que ele era um profeta decaído, muitas outras coisas, né? E aqui o Senhor deixa claro que não chamaria outro em seu lugar, que se fosse para uma outra pessoa se levantar como profeta, seria pelo meio ordenado do Senhor, não chegar lá e se declarar como um profeta. Então aqui mostra que, apesar das falhas que Joseph Smith tinha, e aqui não esconde essas falhas, né? Nós estamos aqui estudando hoje sessão 64 de Doutrina e Convênio, mas desde o começo o Senhor pega e falava para ele: você errou nisso, nisso e nisso. Agora,
escreve e publica, né? Olha só a vergonha, né? Olha, você entregaste aquilo que era sagrado na mão de um homem iníquo. Agora escreve e publica isso. Então, muitas vezes ele errou e muitas vezes ele foi repreendido por Deus, tá bom? Mas o Senhor, ele nos ama perdoar. E aqui mostra, né, apesar dos erros de Joseph Smith, ele foi chamado para ser um profeta, tá bom? Então vamos continuar aqui. Versículo 6. Aos que sem razão procuram falha neles, né? Difamação. Né? Ezra Book, que inventou um monte de mentira acerca de Joseph Smith, e outros aqui, conforme eu falei, que criticava até dele estar brincando ali com os filhos dele, ou ajudando a esposa. Versículo 7. Contudo ele pecou, mas em verdade vos digo, eu, o Senhor, perdoo os pecados daquele que confessam os seus pecados perante mim e pedem perdão, se não pecarem para a morte. Pecar para a morte aqui seria um pecado sem perdão, né? Como é, é, contra o Espírito Santo, né? Conforme é ensinado nas Escrituras, né? Blasfema contra o Espírito Santo. Tá bom? Fora esse perdão, o Senhor ama nos perdoar. Tá bom? Então aqui no versículo 7 fala, contudo ele pecou, não os pecados que eles estavam falando que eram coisas sem razão. Mas Deus limite tinha falha. Mas o Senhor está falando, eu perdoo o profeta? É isso que está escrito aqui? Não. Está escrito, ele perdoa todos que buscam a ele. Se nós buscamos ao Senhor, ele nos perdoa. Você não precisa ser um profeta, um líder da igreja, nada. Basta mesmo buscar ao Senhor com sinceridade de coração e o Senhor, ele nos perdoa. Vamos lá aqui, ó. Eu peguei algumas frases aqui relacionadas, né, a essa questão de sermos imperfeitos e estarmos buscando, né, essa perfeição aqui. Eu peguei uma frase aqui que diz assim, ó. Eu não sou perfeito, mas estou sempre tentando ser uma versão melhor de mim mesmo. Acho que essa frase aqui ainda cabe falar. Eu estou tentando ser mais parecido, mais semelhante ao meu Salvador, tá bom? Eu erro, mas eu estou procurando ser mais semelhante ao meu Salvador, a obter os atributos dele. A outra frase aqui, essa frase aqui foi falada pelo próprio Joseph Smith, tá bom? Tá lá no livro de ensinamentos do presidente da igreja, Joseph Smith, na página 547. Ele escreveu o seguinte, né? Ele escreveu não, ele falou e colocaram no livro, né? Diz assim, eu nunca disse que era perfeito, mas não há erro nas revelações que ensinei. Então isso é algo importante também. Ele fala, eu nunca disse que não há erro em mim, mas as coisas que Deus me revelou, nisso é perfeito. Não há erro na revelação. O instrumento que estava ali para trazer a revelação tinha suas falhas, mas a revelação em si, ela era perfeita. Isso é bem importante aqui. Aqui eu peguei aqui uma frase falando sobre rumo, né, a perfeição neste mundo, tá bom? Nós podemos ser perfeitos neste mundo no sentido das leis de Deus. Eu posso conseguir ser perfeito na lei do dízimo, na lei das ofertas, na lei da castidade. Então, cada princípio a gente vai procurando ser perfeito, tá bom? Vamos lá, o versículo 8 aqui de Doutrina e Convênio, 64, versículo 8, diz assim: meus discípulos nos dias antigos procuraram pretextos um contra os outros em seu coração e não perdoaram, e por esse mal foram afligidos, severamente repreendidos. Bom, aqui tem um ponto-chave para outro versículo que nós vamos ler, a gente pode até depois refletir um pouco aqui. Mas ele está falando que até mesmo na época de Cristo ali, né, os seus apóstolos ali, os seus discípulos, eles procuravam um pretexto para não perdoarem um ao outro, e por isso foram afligidos, tá bom? Aqui nós podemos ver, falando sobre os apóstolos na antiguidade, a questão de Pedro, né? Lá em Mateus 18, versículo 21 e o versículo 22. Pedro, né, ele chega a Jesus Cristo e diz assim, aproximando-se Pedro de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7?
Pedro aqui, né, ele acha que está sendo generoso com relação a perdoar aqui. Havia uma tradição rabínica que você poderia, depois da terceira vez ali que você perdoasse, você poderia largar de mão, né? Não precisava perdoar mais a ofensa da pessoa. Mas aqui, então, Pedro, ele quis colocar, olha, mais, né? Se era 3 o limite rabínico, ele colocou assim, até quantas vezes, né, meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7? Né? Lembrando, né, que o 7 para os judeus é um número perfeição, né? Então ele falou, se eu atingir 7, eu fui perfeito, tá bom? E aí a resposta de Jesus Cristo aqui, ela é grandiosa, né? Que é o versículo 22 aqui. Diz assim, Jesus não lhe disse, Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7, não? Então, a resposta de Jesus Cristo aqui deve ter sido perturbadora ali para Pedro, né? Porque ele achou que já estava sendo generoso, né? Naquela época, nós temos que lembrar que na época de Cristo ainda se vivia a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente ali, né? Então, pô, chegar Jesus Cristo falando ali que perdoe seu irmão 70 vezes 7, né? É muita coisa. E aqui não é uma equação matemática, né? É 499, né, vezes que eu posso perdoar, né? Se for 491, já era. Né? Eu vou embora, não adianta. Não é isso que... Não é uma questão matemática aqui. A questão dos números, né, para os judeus, o 7 significa perfeição, e o 70, né, porque é 7 elevado a 10 ali, vira 10, então é 70, né? O 10, ele significa completude. Então o Senhor está falando aqui que eles devemos sempre perdoar perfeitamente, completamente, 100%. Sempre nós devemos perdoar. Essa que é a questão aqui que o Senhor coloca, né? Nesse versículo também, aqui, deixa eu ver... Perfeito. No versículo que nós lemos, também falava assim, ó, que os apóstolos, né, os discípulos, procuravam pretexto um contra os outros e em seu coração. Procurar pretexto para não perdoar as pessoas é procurar desculpas. Eu não vou perdoar por causa disso, eu não vou perdoar por causa daquilo, eu não vou perdoar porque ele não pediu desculpa, né? Então, isso é pretexto, isso são desculpas que nós fazemos, tá bom, para não perdoar as pessoas. E o Senhor não se agrada com isso, ele vai falar nos próximos versículos aqui, ó. Versículo 9, portanto digo-vos, que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa a seu irmão, a sua ofensa, está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Será que nós ouvimos direito aqui, né? Eu já vi que não vai dar tempo direito de eu terminar essa mensagem aqui, né? Eu queria ir até o versículo, até o versículo 11 aqui, mas aí eu volto amanhã aqui. Vamos parar nesse versículo 9 aqui. Então, o versículo 9 aqui, vamos focar no que o Senhor falou. A pessoa pecou contra mim e eu não perdoo e eu fico com um pecado maior ainda, né? Como assim? Aqui o pecado maior é não conceder o perdão. Por quê? Porque eu estou dizendo que o pecado que a pessoa cometeu é maior do que a expiação de Jesus Cristo. É maior do que o sangue de Cristo derramado para o perdão dos pecados. Então, aquele que não perdoa está cometendo um pecado maior. Ele está desvalorizando a expiação de Jesus Cristo. Tá bom? Amanhã nós voltamos nesse assunto aqui, por causa que o tempo aqui já tá avançado, tá bom? Mas essa questão de perdoar, os exemplos que eu anotei aqui, tá bom? É igual uma mochila, tá bom? Se você pegar uma mochila e colocar um monte de pedra dentro, vai ficar pesada. Para você andar é difícil. Então, não perdoar significa colocar coisas ruins na sua mochila, decidir continuar com rancor, com raiva, com desprezo. Então, todos esses sentimentos carregando sobre você é um peso, é uma mochila pesada, você tem que tirar. Então, perdoar significa tirar essas pedras de dentro da mochila, simbolicamente, tá bom? E o outro exemplo, né, de perdão também,
Esse aqui quem falou foi o William Shakespeare. Deixa eu ler aqui que eu achei, eu gosto, é uma frase muito conhecida, né? Eu fui buscar quem foi que falou, foi o William Shakespeare. Ele escreveu aqui, ó. Sentir ódio é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Olha só. Eu sentir ódio de outra pessoa é como eu tomar o veneno e esperar que o veneno faça mal na outra pessoa. Não vai fazer mal em mim. Então, eu não perdoar é como se eu estivesse bebendo veneno, vai fazer mal para mim. Então, eu perdoando é a melhor coisa que tem, tá bom? Então, vamos finalizar por aqui. A mensagem de manhã nós voltamos fazendo uma revisão aqui para fechar esse assunto e continua mais alguns versículos aqui. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.